em que vou aqui resolver alguns exercícios finais. Vou começar pelo exercício 23, da página 164. Neste exercício temos uma função f e uma função g, funções reais de variável real, e pedem-nos para determinar se existirem as coordenadas dos pontos de interseção dos gráficos das duas funções. Na prática, o que nós vamos fazer é igualar as expressões das duas funções para verificar quando é que elas têm, para que objetos é que elas têm a mesma imagem. Mas para isso faz sentido então pensar no domínio da função f, porque para pertencer ao ponto de interseção das funções, para existir um ponto de interseção das funções, esse ponto em particular tem que pertencer ao domínio das duas. Portanto, no caso da f, o domínio é de 0 a mais infinito. No caso da g, o domínio será x tal que 2x menos 7 seja maior ou igual que 0. Ou seja, de 7 meios a mais infinito. O que significa que, em particular, se tem que pertencer ao intervalo de 0 a mais infinito e se tem que pertencer ao intervalo 7 meios a mais infinito, significa que a nossa solução tem de estar de 7 meios a mais infinito. Muito bem, tendo esta consideração, vamos então ver quando é que f de x é igual a g de x. Resolvendo, ficamos com raiz de x igual a 1 mais raiz de 2x menos 7. Se colocarmos ambos os membros ao quadrado, ficamos com x igual a 1 mais 2 raiz de 2x menos 7 mais 2x menos 7. Atenção que aqui temos um caso notável. Este ao quadrado fica então assim. Ficamos com menos x mais 6 igual a 2 raiz de 2x menos 7. Novamente, eu gosto de colocar o 2 dentro das raízes, ó, coeficiente que aqui está, portanto fico com 4, 2x menos 7. E levando então ambos os membros a 2, ficamos com menos x mais 6 ao quadrado igual a 4, 2x menos 7. Ou seja, x quadrado menos 12x mais 36 igual a 8x menos 28. Se isolarmos no primeiro membro, ficamos com x quadrado menos 20x mais 64 igual a 0. Se usarmos a fórmula resolvente, vou aqui fazer uma batota, vou deixar aqui a indicação para fazerem a fórmula resolvente. Já verifiquei que as soluções eram x igual a 4 ou x igual a 16. Correto? Faz sentido pensar nestas soluções no nosso domínio? Portanto, 7 meios é 3,5 aproximadamente, é maior do que o 4 é maior, o 16 também, portanto sim, faz sentido. Vamos fazer então a verificação. Então, para x igual a 4, ficamos com raiz de 4 igual a 1 mais raiz de 4 vezes 2, 8, menos 7. Ficamos com 2 igual a 1 mais 1, ou seja, 2 igual a 2. Proposição verdadeira, o que significa que x igual a 4 é então uma das soluções. Vamos ver então o x igual a 16. Ficamos com a raiz de 16 igual a 1 mais raiz de 2 vezes 16 menos 7. 4 igual a 1 mais 25, não é? Ou seja, 4 igual a 1 mais 5, ou seja, 4 igual a 6. Uma proposição falsa, portanto, x igual a 4 é a única que verifica esta igualdade. Portanto, os gráficos de f e g intersetam-se, cruzam-se, intersetar é cruzar, no ponto I, chamar I de interseção, de abscissa
4. Mas como eles nos pedem as coordenadas dos pontos, portanto temos que indicar o x e o y, vamos ver. Para x igual a 4, quanto é que dá, por exemplo, o f de 4? O f de 4 e o g de 4 têm que ser iguais, correto? Portanto, vamos ver quanto é que dá. Dá 2, não é? Dá 2. Fizemos o cálculo, substituirmos ou nesta expressão ou nesta por 4, em ambos vai dar 2. Portanto, o ponto I tem de coordenadas 4, 2. E é só isto. Fácil, não é, turma? Muito bem. Então, vamos ao exercício seguinte que eu vos tinha proposto, que era o 24, que é da página 165. Muito bem. Temos os gráficos do f, da função f e da função g. Portanto, temos aqui os pontos, não é? Determina o domínio de f mais g. 24.1. Domínio de f mais g. Já sabemos que o domínio de f mais g é o domínio da função f interceptado com o domínio da função g. Então, como vamos precisar do domínio de f e o domínio de g, vamos então determinar o domínio de f. Olhando aqui para a expressão, nós temos que o domínio de f será menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu disse expressão, queria dizer gráfico. Portanto, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se eu quiser o domínio da função g, tenho aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Muito bem. Então, o domínio da interseção será os pontos em comum. Portanto, o menos 2 é um ponto comum, o menos 1 é um ponto comum, o 0 é um ponto comum e 1 é um ponto comum. Apenas estes. E mais nenhum. Certo? Então, será menos 2, menos 1, 0 e 1. Se eu quiser, na 24.2, o domínio de f sobre g. Já sabemos que, então, vamos considerar o domínio da interseção, que já aqui está em cima, exceto os pontos em que o g de x é igual a 0. Ou seja, neste caso, quais são os zeros de g? Vamos indicar aqui para ser mais fácil. Os pontos em que eu vou aqui colocar de outra cor. Zeros de g. Portanto, será os valores em que temos o y igual a 0. Portanto, temos aqui um caso que é o x igual a 1. Menos 1, desculpa. E quais serão os zeros de f? Os zeros de f serão, então, não tem zeros. Portanto, se não tem zeros, não tem, não é? Então, neste caso aqui, domínio de f sobre g, vamos considerar o domínio da interseção, não é? Menos 2, menos 1, 0 e 1, exceto menos 1. Portanto, ficará apenas menos 2, 0 e 1. Excluímos este valor, o menos 1, porque é um zero de g. E o g está em denominador, não pode ter nenhuma imagem que seja 0. Portanto, 24.3, domínio de g sobre f. Ora, o domínio de g sobre f, como f não tem zeros, é apenas o domínio da interseção e não restringimos, não retiramos nenhum dos valores. Sim, turma? Alguma dúvida? Se tiverem, já sabem, perguntem.